do Senhor, família de Deus, amém? Com a paz, com a graça, com o amor e com o renovo do Senhor sobre as nossas vidas, amém? É uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, né? Reunidos como família de Deus, amém? Esperando a volta do Senhor, amém? A gente tem visto sinais, né? Sinais aí, claros. E cada sinal desse é uma trombeta que está tocando, amém? E Paulo fala assim, quando ressoar a última trombeta, amém? Num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados, amém? Queridos. Então, mais do que nunca, é hora de nós estarmos atentos agora. Mais do que nunca, é hora de nós estarmos, né? Buscando a presença do Senhor, né? De todo o coração. Mais do que nunca, é hora de nós orarmos e pedir para que o Senhor venha nos encher da tua unção, amém? Como as virgens, né? Que estavam com suas lamparinas cheias do azeite da unção, apercebidos, amém? Então essa é a hora. Fala para o seu irmão, sim, essa é a hora. Te prepara, amém? Nós queremos, nessa noite, começar a falar, nós vamos estar ministrando agora, nós terminamos a série Edificar, nós vamos começar a ministrar agora uma outra série de palavras, amém? Muito tremenda, muito importante, e que hoje não se vê hoje se ensinando nas igrejas, infelizmente, né? Nós vamos começar a gravar, a edificar, a ministrar sobre o Evangelho do Reino, fala assim, o Evangelho do Reino. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Glória a Deus. Mateus 24. Aqui em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele fala sobre os sinais da vinda dele, amém? Né? E como nós falamos, e cada sinal desse era uma trombeta tocando. Né? É uma trombeta tocando para nos alertar, para nos prepararmos, né, para o arrebatamento. Então diz assim, ó, Mateus 24, olha o versículo 14. Vamos ler do 11 até do 12 até o 14, ó, diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Fala assim, evangelho do reino. Amém? Então, nessa primeira ministração, nós queremos falar as características do ministério, do Evangelho do Reino. Amém? Presta bastante atenção para você aprender essas características e para você buscar esse Evangelho, amém? Esse Evangelho do Reino. Primeira observação que nós queremos falar, né, sobre o Evangelho do Reino, que o Evangelho do Reino, ele não se trata de um sistema religioso. Entende? Ele não se trata de um sistema religioso onde você vê, né, hoje todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Fazendo a mesma coisa. Né? Ah, porque o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Porque ele está pregando sobre isso, eu vou pregar também. Ah, ele tá conduzindo a igreja dessa maneira, a igreja está cheia, eu vou conduzir a minha dessa também. O Evangelho do Reino não se trata nada disso. Entende? Quando o Senhor Jesus veio trazer o Evangelho do Reino, a nação de Israel estava debaixo, né, de um sistema religioso. Pastor, o que é um sistema religioso? O sistema religioso, ele tem como base, né, uma doutrina humana, e não a Bíblia. Tem como base, né, uma vontade humana, e não a vontade de Deus. Entende? Que expressa na sua palavra. E naquele tempo, Jesus ele veio, havia, né, a cúpula religiosa, né, de Israel, os sumos sacerdotes, né, e o povo todo seguia aqueles homens, achando que estava agradando a Deus, achando que estavam
no centro da vontade de Deus, achando que estavam conquistando o reino do céu dessa forma, e não estavam. Entende? E a primeira coisa que Deus faz, sabe o que Ele faz, queridos? Ele vem com uma coisa totalmente oposta àquilo. Ele levanta um homem, João Batista, para pregar, confrontar toda aquela estrutura religiosa. E a Bíblia fala que os sumos sacerdotes estavam vestidos no palácio, com as suas vestes sacerdotais, de linho puro, e João Batista, olha para você ver, que coisa interessante. João Batista, ele veio, a Bíblia fala que ele se vestia de pele de camelos, vivia no deserto e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Esse cara fala, esse cara é doido, esse cara é doido. Entende? O evangelho do reino, querido, é uma contracultura, contra essa contracultura religiosa, então, vigente. O evangelho do reino, ele vem para chocar as pessoas. Entende? Para chocar, para acordar, para despertar, para quebrantar corações endurecidos por um ensino de um tradicionalismo religioso, endurecidos por um ensino de doutrinas humanas, né, que pregava somente a aparência. Fala assim comigo, o reino de Deus não tem nada a ver com a aparência, tem a ver com a verdade. Por isso que Deus levanta João Batista, né? E João Batista, sabe o que ele faz, queridos? Primeira coisa que ele faz, ele começa a chamar o pessoal, ele fala assim, ó, arrependei-vos, porque se vocês não se arrependerem, de nenhum modo, vocês vão entrar no reino dos céus. Produzir frutos dignos de arrependimento. E aí, ele estava batizando as pessoas, né, no Jordão, e estava lá a fila de um monte de pessoas, aí está lá os fariseus lá, né, querendo ser batizados. Jesus falou assim, João Batista falou assim, para eles, olha, produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Aí João Batista ele vem e confronta aquele farisaísmo religioso, entende? E Deus manda, antes do Senhor Jesus vir trazer, né, o evangelho do reino, Jesus manda João Batista. João Batista foi o homem que preparou o caminho do Senhor, amém? Quantos João Batistas estão aqui nessa noite, amém? Quem são os João Batistas? João Batista são homens e mulheres que vivem hoje nesse mundo, amém, queridos? E tem a coragem de confrontar o pecado no qual o mundo está atolado até o pescoço. São os João Batista. João Batista são aquelas pessoas que têm coragem, né, de chamar as pessoas ao arrependimento e falar, gente, né, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, né, e vamos ver se aquilo que está sendo ministrado e ensinado está de acordo com a vontade, com o propósito de Deus. Esses são João Batista. João Batista, eles vêm, né, de uma forma totalmente independente da estrutura religiosa, ou seja, eles não dependem, né, não são bancados por uma estrutura religiosa, eles não vêm para ser mais um para fazer parte de uma estrutura religiosa. Os João Batista, eles vêm, amém? De uma forma independente como? João Batista ele não dependia de salário, né, vamos dizer assim, né, dos sumos sacerdotes, não dependia da aceitação deles. João Batista, ele não estava aqui para agradar homens, ele estava aqui para agradar a Deus, amém? E o apóstolo Paulo fala assim, se eu quisesse agradar a homens, nem de servo de Cristo eu seria. Esses são os João Batista. Entende, queridos? Esse é o evangelho do reino. O evangelho do reino, amém? É aquele evangelho que Jesus fala, olha, é um evangelho difícil, não é fácil. O evangelho do reino, muitos são chamados, poucos escolhidos. E Jesus fala assim, olha, esforçai-vos por entrar pela porta que é estreita, pelo caminho que é apertado, porque são poucos os que se acertam com ela. Ele fala assim, né? Não entrem pela porta larga e o caminho que é espaçoso, e muitos entram por ela. O que ele está querendo dizer isso? São dois tipos de fundamentos, são duas propostas que são feitas para as pessoas seguirem. O evangelho fácil de ser vivido, não, vem para Jesus. Você pode continuar aí no pecado, você pode continuar vivendo essa vida, né, que você está vivendo, você não precisa nascer de novo, você não precisa de transformação, vem do jeito que você está. Entende?
Nossa, eu não posso pregar determinada palavra na igreja, não, senão aquele irmão lá que é o maior dizimista da igreja, ele vai achar ruim, vai sair, e eu dependo do salário da igreja, né? Eu não posso perder o irmão, entende, queridos? Isso não é evangelho do reino, isso é um caminho largo. O evangelho do reino, você prega a verdade. O verdadeiro profeta, ele prega a verdade. Não importa se vão achar bom ou ruim, não importa se vão aplaudir ou vão apedrejar, ele prega a verdade. Amém, queridos? João Batista, ele não dependia, ele dependia de Deus. Amém? Tanto é que ele vivia no deserto, né? Comia gafanhoto que achava e comia, mel silvestre. Para não depender de uma estrutura humana, religiosa, vigente naquela época, que era a estrutura dos fariseus, né? Uma estrutura de aparência. Por falar em aparência, se Jesus viesse hoje, como ele veio, naquele tempo, você seguiria ele? O Espírito Santo me fez essa pergunta. Você seguiria ele? O povo estava esperando o Messias. O Messias que seria da raiz de Davi. Então, o povo de Israel esperava que Jesus viesse como um rei. Um exército de anjos lá do céu, subjugasse o Império Romano e implantasse, né, o reino de Deus em Jerusalém. Israel iria dominar por toda a terra. Ia cair o Império Romano, ia vir o reino dos céus através da nação de Israel. Entende? Então, havia toda uma expectativa, né, da espera do Messias, mas Jesus não veio do jeito que eles esperavam. Jesus, ele veio de uma forma totalmente oposta e diferente. Se não vejamos, o Filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, onde a Bíblia fala que ela é a expressão exata de Deus, ela é a plenitude de Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é a expressão máxima da glória de Deus, ele é o Senhor do universo, tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que existe seria feito, ele sustenta todas as coisas, ele tem a primazia. O que é a primazia? É o primeiro lugar em todas as coisas. O reino do Pai dele, ele é isso. E sabe como é que ele vem aqui, queridos? Ele vem nascer de uma família pobre, né? Por que ele tinha que nascer nascer de uma família, né? A Bíblia fala que ele é nascido de mulher, porque Deus deu autoridade da terra para o homem, e Deus tinha que vir reconquistar a autoridade da terra de volta para ele, porque Deus deu autoridade da terra para Adão, e Adão entregou para Satanás, quando Adão e Eva pecaram. Aí Deus tinha que fazer homem, porque a terra é do homem, só pode agir na terra quem é homem. Jesus, né, nasce de mulher, só tem uma porta legal de entrar na terra, que é nascido de mulher. Ele nasce de mulher, ele, filho do homem, ele como homem, ele conquista a autoridade da terra de volta para Deus, quando ele ressuscita, esmaga a cabeça da serpente e fala, toda a autoridade me é dada no céu e na terra, amém? Agora veja bem, ele não escolheu a família mais rica para ele nascer, pelo contrário, Deus não escolheu, ele escolheu uma família de condições mínimas. Quando ele foi nascer, né, para ele nascer, houve toda uma conjectura de constrangimento. Por quê? Porque Maria, olha que coisa interessante, Maria ficou grávida, né, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo colocou a semente de Deus no útero dela, que é Jesus, uma nova semente, uma semente pura, amém? Isso é outra história fantástica sobre Jesus, porque se Jesus tivesse nascido, né, do relacionamento sexual entre José e Maria, ele seria pecador igual nós. Porque a semente do homem e da mulher já estavam contaminados com o pecado. Deus coloca uma nova semente ali, Jesus nasce. Amém, queridos? Agora, no contexto do nascimento de Jesus, olha que coisa interessante. Maria era noiva de José, ela parece grávida. José fala, esse filho não é meu, não. olha o contexto. Aí José quer terminar com Maria, o Senhor vai dar um sonho para José, esse ser que está aí, esse bebê que está no útero de Maria, é filho de Deus, é o Salvador. José pega Maria, vai com ela para o Egito, né? Porque Herodes quer matar as mulheres que estavam grávidas, vai com ela para o Egito, né? E Jesus nasce.
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sabe onde que ele nasce? Uma estrebaria. Uma estrebaria. Não tinha vaga no hotel para ele. Uma estrebaria. Né? Você seguiria Jesus? Você acharia que ele é o Filho de Deus? Por que Deus teve que agir dessa forma? E hoje Deus está agindo dessa forma também. Queridos, sabe por quê? Para quebrar toda aquela estrutura religiosa, né, que Satanás usou para dominar as pessoas e está usando da mesma forma hoje. Entende? Aí Jesus nasce, aí ele vem, né, é batizado por João Batista, né, e aí ele passa a pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino que ele pregava era totalmente oposto ao que o pessoal ensinava nas sinagogas. Ah, não pode curar um homem no sábado, não. Aí Jesus chega lá na sinagoga, vê o homem da mão ressequida, né? Aí ele fala para o homem aqui, vem cá aqui na frente. Aí eles perguntam para os fariseus, o que vocês acham, eu posso curar ele ou não posso curar ele? Hoje é sábado. O pessoal fala, não, o senhor não pode, é sábado. Ele falou assim, estende a sua mão. O homem estendeu a mão, ficou curado na hora. Ele falou assim, o homem é o senhor do sábado, não escravo dele. Amém? Para confrontar isso. Ou seja, o evangelho do reino, queridos, ele vem, amém, para confrontar uma estrutura religiosa que é baseada em doutrina humana. Primeira característica do evangelho do reino. Amém? Ele não é baseado em doutrinas, em achismos humanos. Ele é baseado na vontade de Deus, expressa na sua palavra. Amém? Hoje tem muitos evangelhos sendo pregados, o evangelho da prosperidade, né? O evangelho das bênçãos, o evangelho, né, para alcançar multidões, encher a igreja. Só que esse não é o evangelho do reino, não. O evangelho do reino, queridos, é um só, é para formar discípulos. Quando Jesus ressuscita, reúne os discípulos, ele fala assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino, fazei discípulos. Amém? Discípulo. E como nós ensinamos para vocês, né? O discípulo é aquele que é interessado por Jesus e não interesseiro. O discípulo é aquele que anda com Jesus, está firmado na igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, independente da circunstância, está lá firme. Amém? O discípulo, ele ama a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, o evangelho do reino, ele vem para quebrar aquela estrutura religiosa, e olha que interessante, uma estrutura de aparência, só de aparência. A gente vê hoje muito isso, só aparência. Você vê as pessoas, né? Às vezes você vai em determinadas igrejas, você vê a igreja cheia, né? Aquela igreja cheia, né? E você vai conversar com as pessoas, membros daquela igreja, sobre Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. E a gente se pergunta, o que está se ensinando para essas pessoas? Entende? Só aparência. O mundo, nós falamos na quarta-feira, eu vou repetir, que é interessante essa observação, né? O mundo que nós vivemos, que é, vamos dizer, entre aspas, real, você pode tocar, ele está se tornando mais virtual do que o mundo espiritual, que é o real. Ou seja, o mundo espiritual, que é virtual, que você não vê, ele é mais real do que o mundo natural, que você pode tocar e ver, que está se tornando cada vez mais virtual. Como assim, pastor? O mundo hoje, como nós falamos, né? O mundo hoje, ele gira em torno da internet. Só coisas superficiais, só coisas virtuais, né? A pessoa vai comprar, não precisa mais sair de casa, compra pela internet, vai selecionar pela internet, senta, às vezes, né, para jantar, um pega um celular, outro pega o celular e fica ali, né, na internet, tudo virtual. Tudo de aparência. Glória a Deus que aqui nós só temos discípulos, amém? Amém, queridos? Agora, por que nós temos que atentar para isso? Porque Jesus falou assim, ó, Mateus 24, e será
pregar, nós acabamos de ler, o evangelho do reino. Então virá o fim. O evangelho que ele nos ordenou a pregar, pastores, mestres da igreja, é o evangelho do reino. É esse evangelho. Amém? Tem nada de virtual. É o evangelho real. É o evangelho, né, de amar o Senhor. É o evangelho de... eu vou falar já as 4 características do cristão, né? O evangelho onde o cristão verdadeiro ele tem essas 4 características. Amém? Como discípulo do Senhor. Onde ele vai testemunhar. Amém? Esse é o evangelho do reino. Onde ele vai, né, andar com Jesus. Assim, o evangelho do reino é andar com Jesus. Todos os dias. Não é andar correndo atrás de coisas, né? Como que o mundo hoje, né? Satanás, ele com essa estratégia dele, ele engana as pessoas, põe as pessoas para correr atrás de coisas. Põe as pessoas para correr atrás de sucesso. Você sabia que o maior inimigo do homem, de Deus, é o sucesso? Sabia disso? Que quando nós atingimos o sucesso, você acha que não precisa atingir mais nada. A sua vida parou ali. Jesus, ele fugia do sucesso humano. As pessoas viam ele lá curar, viam ele operar os milagres, multiplicar pães, e o povo de Israel queria pegar ele e colocar ele como rei. Ele fugia. Amém? Queridos. O sucesso, ele sufoca a semente que é a palavra de Deus no nosso coração. O sucesso sufoca o nosso chamado. O sucesso que o mundo oferece, ele nos tira da condição que Deus nos quer de ser servos dele, adoradores dele. Amém? Amém, querido? Faça assim para o seu irmão. Sucesso é só lá no céu. Aqui na terra, nós vamos trabalhar para Jesus. Somos servos do Senhor. Somos adoradores do Senhor. Amém? Evangelho do reino. Você seguiria Jesus se ele aparecesse com essa proposta do evangelho que você lê nos 4 evangelhos? Você seguiria ele? Deixa tudo que você tem, vende tudo, dá para os pobres e me segue. Você não tem direito a ter nada. Você seguiria? Vocês estão vendo que é ao contrário? Né? Hoje se é pregado, não se evangelho, né? Não se com Jesus ele vai te dar tudo, ele vai te abençoar, é só bênção. Sim, é só bênção, né? O Senhor já levou toda a maldição, é só bênção. Só que o detalhe, queridos, né? O detalhe é que isso não é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é que no nosso coração esteja o quê? Né? O chamado de Deus na sua vida, né? Colocar amar a Deus em primeiro lugar na sua vida, como adorador, dar a Ele a primazia. Essa é a vontade do Senhor, trabalhar para Ele, amém? Pregar o Evangelho para as pessoas, né? Falar do amor do Senhor para as pessoas, né? Ser um testemunho. Esse é o propósito do Senhor. As bênçãos é consequência. Juntar tesouro lá no céu. Amém? Essa é a proposta do Senhor para nós. Buscar em primeiro lugar o reino. Aí as coisas que Deus achar que você precisa, Ele vai acrescentar. Porque quando nós queremos correr coisas que nós achamos que nós precisamos, né? Acontece. Nós perdemos o foco do reino de Deus, do nosso chamado. Entende? Não, Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, né? E o que o Senhor achar que eu preciso para viver bem aqui na terra, o Senhor vai me acrescentar. Eu não quero passar disso não, porque se eu passar, eu corro o risco de perder o foco. Em Timóteo, Paulo fala, nós lemos, né? Paulo fala para Timóteo, que era discípulo dele, né? Paulo fala, Timóteo, vamos ler lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, abre aí comigo. 1 Timóteo, capítulo 6.
1 Timóteo 6. Esse texto é tremendo, ó. Versículo 7 diz assim, ó, 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Entende, queridos? Não foca seu coração aí, não. Foca seu coração no reino de Deus. Não foca seu coração em coisas naturais, não. Foca seu coração, em primeiro lugar, no reino de Deus. Amém? E fala, Senhor, o que o Senhor achar que eu preciso para viver bem aqui, o Senhor vai acrescentar para mim. Eu não vou tirar o meu coração do reino, do evangelho do reino, do meu chamado, não vou tirar, eu vou permanecer fiel até o fim. Amém? Isso é o evangelho do reino. O evangelho que tem como centro Jesus. A primeira diferença do evangelho do reino para os outros evangelhos que são pregados é que o centro do evangelho é Jesus. Fala assim, o centro do evangelho do reino é Jesus. Fala assim comigo, Jesus e eu ser discípulo dele. Pastor, o que é ser um discípulo? Na prática, me ensina aí. Primeiro, ser discípulo é você ler a palavra de Deus e ver se aquilo que está escrito é a sua prática de vida, está sendo prática de vida. Se não, você orar e se posicionar para ser transformado, para a sua vida estar em linha com o que a palavra diz que ela tem que estar. Amém? Isso é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é, antes de você tomar qualquer decisão, você orar e falar assim, espera aí, Jesus agiria dessa forma? Entende? Jesus agiria dessa forma? Como que ele agiria nessa situação? Como que ele gostaria que eu agisse nessa situação? Ele é o meu Senhor, eu sou discípulo. Entende? Ser discípulo de Jesus é isso. Né? Então o evangelho do reino é centrado em Jesus e não em homem, em Jesus, né? E é centrado na palavra de Deus, amém? E não numa doutrina humana. Acho que a plenitude aqui é uma das poucas igrejas que todo domingo passa uma tarefinha, né? Quem leu Tessalonicenses essa semana, leu, quem não leu tomou um puxão de orelha, amém? Para essa semana agora nós vamos ler Hebreus, você não vai ler não, você vai estudar Hebreus. Amém, queridos? Por quê? É Jesus, é palavra, é reino, é vontade de Deus expressa. A pior coisa que tem é a pessoa naquele dia chegar diante de Deus e falar, Senhor, em teu nome eu profetizei. Vamos abrir lá em Mateus 7, abre aí comigo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 21. Olha Jesus falando, hein? Jesus, que vai nos julgar, que nós vamos prestar conta para ele. Ele fala assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Entende? Nós, começando por nós, né, pastores, a gente tem que tremer diante de uma palavra dessa. Eu tremo diante de uma palavra, porque eu não quero ouvir isso do Senhor. Entende? Muito menos que as pessoas que o Senhor confiou a nós, né, para estar edificando, ouvir isso do Senhor.
Entende? Eram pessoas que viveram uma vida religiosa, mas que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Jesus falou assim, ó, nem todo que me diz Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fala assim comigo, evangelho do reino. O caminho é estreito. A porta é apertada. Poucos acertam com ela. Fala assim, mas eu sou um deles. Levanta a mão, fala assim, eu sou um deles. Amém? Evangelho do reino. Amém, queridos? Então, o evangelho do reino, né, ele não é focado em homens, né, o nosso apóstolo fulano de tal. Essa, você vê na propaganda, né? Venha a presença especial no culto do apóstolo fulano de tal. Isso não é evangelho do reino. Pessoa indispensável na igreja é Jesus, amém? Pessoa do Senhor Jesus. E Ele nos assegurou que onde dois, veja bem, não é muito não, hein? 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele se fará presente. Amém? O evangelho do reino, presta atenção, ele não é centrado em um título de uma pessoa. O líder que busca ser um líder nas mãos de Deus, né, tem um chamado de Deus, ele não foca a sua atenção em ter um título e ser admirado pelas pessoas. Ele foca a sua atenção em ter uma função. Função, não título. Por exemplo, a gente como função de pastor, eu não tenho um título de pastor, eu tenho que ter função de pastor. É visitar as ovelhas, é visitar vocês, ajudar vocês que a gente pode ajudar, sentar com vocês, conversar, amar, cuidar, puxar a orelha, exortar quanto for necessário. Isso é título. Amém? Engrandecido, né? No nosso meio é o nome do Senhor que tem que ser adorado. Amém? Queridos. Lógico que a gente tem que ser, a Bíblia fala, né? Que o pastor ele tem que ser respeitado, porque ele vela pelas almas de vocês. O pastor ele tem que se submisso às ovelhas ao pastor, porque ele vai prestar conta da vida de vocês, amém? Para Deus, tem tudo isso. Agora, eu não posso fazer engrandecer o meu nome, eu tenho que engrandecer o nome do Senhor e dar a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Queridos. Então, doutrina humana engrandece o nome de uma pessoa, né? O apóstolo fulano de tal. O ministério, né? Não vou falar não, né? Mas o ministério fulano de tal. Né? Ministério fulano, não, peraí, ministério não é fulano de tal, o ministério é de Jesus, foi Ele que morreu na cruz, o evangelho é dele, eu só sou canal, entende? O evangelho do reino fala disso, de você não buscar a glória humana. Jesus foi uma pessoa que aborreceu a glória humana. As pessoas que chegavam para falar assim, nosso bom mestre, Jesus falou, não, bom é meu Pai. Entende, queridos? É aborrecer a glória humana, né? Pastor, nossa, que palavra tremenda. Eu falo, não, glória a Deus. O Senhor que nos dá sabedoria para ministrar a palavra, a glória dele. Esse é o evangelho do reino. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo aqui é irmão, todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é importante. Amém, queridos? Esse é o evangelho do reino. Não tem a classe mais rica da igreja e a mais pobre. A classe mais rica eu dou mais atenção, né? Porque os dízimos são melhores e tal. A mais pobre fica jogado para os crocodilos, como diz o outro, né? Não, todo mundo é igual. Todo mundo vai ter, né? É amado por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o evangelho do reino. Amém? O evangelho do reino é nós pregarmos aquilo que as pessoas precisam ouvir, não que elas gostariam de ouvir. Evangelho do reino. Amém? Eu amo quando eu vejo alguém lá na televisão falando algo que está me confrontando. Eu amo. Falo, Senhor, o Senhor fala, você tem que mudar nisso. Obrigado, Senhor. Porque eu não quero chegar lá diante do Senhor e ouvir Ele falar para mim, né? Aparta de mim porque eu não te conheço. Entende, queridos? Eu não sou perfeito. Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Quem acha que já alcançou o clímax da perfeição, nós não vamos alcançar na terra e vamos dizer assim, né, lá na eternidade vai demorar um pouco para alcançar a perfeição de Cristo.
Enquanto isso, todos nós estamos crescendo, sendo transformados, sendo curados, sendo libertos. Amém? Isso gera em nós um quebrantamento. Nós não somos perfeitos, nós não somos melhor que os outros. Então nós amamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros. Esse é o evangelho do reino. Não é evangelho de aparência. A pessoa entra na igreja e sai, não conhece ninguém, não conversa com ninguém, não tem comunhão, acha superior ao outro. Entende? Isso não é evangelho do reino. Isso é doutrina humana, é evangelho de aparência. O evangelho de reino é o que? É comunhão. Igreja primitiva, Atos capítulo 2 fala que a igreja vivia em comunhão, nas orações, no partir do pão, de casa em casa. Amém? E havia alegria e singeleza no coração. Isso é evangelho do reino. Amém? Amor. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Amém? Nossa, Deus está me abençoando aqui, né? Eu vou compartilhar, vou ajudar, vou distribuir para meus irmãos. Eu sou uma videira, não sou. Eu cresço como videira, eu não cresço como um cedro. Só para cima, eu cresço distribuindo aquilo que Deus está me dando. Eu reparto com os meus irmãos, amém? Evangelho do reino. Amém? Não é aparência, tal, aquele cara sabe que é rico demais, está vendo? Tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Pois é, um monte de coisa que ele tem, vai chegar diante do Senhor e vai falar, aparta de mim que eu não te conheço. É sério. Amém? Evangelho do reino. Fala de realidade. Amém? Que você pode chegar aqui e falar, irmão, me ajuda, não estou bem não, né? Pastor, me ajuda, vamos sentar, vamos conversar. Amém? Está acontecendo isso comigo, como a gente faz, né? Pastor, está acontecendo, vamos sentar aqui, vamos conversar, todo mundo aqui, vamos fazer reunião dos homens aqui, vamos orar e vamos vencer isso juntos, amém? Nós não somos perfeitos. A gente não vive de aparência, a gente vive de realidade. A realidade é o seguinte, né? Nós somos filhos de Deus, estamos debaixo de uma guerra espiritual, Satanás tramando o tempo todo para nos derrubar, né? Laço, armadilha, isso é a realidade. Entende, queridos? Fazendo o tempo todo lutando contra a gente para nos decepcionar, para nos entristecer, para nos afastar da presença de Deus. Isso é a realidade. E a gente um do lado do outro fortalecendo, amando, cuidando. Isso é o evangelho do reino, amém? Então o evangelho do reino ele é centrado em Jesus, ele é centrado na palavra, ele é centrado na verdade. Não tem moleza. Entende? É de graça, mas não tem moleza o evangelho do reino. A porta é estreita. Jesus não falou que a gente tem moleza aqui na terra, não. Ele falou assim, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Vou estar do seu lado, te animando, te consolando, te fortalecendo, te renovando, mostrando para você, né, que tem um reino te esperando, onde lá não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima, amém? Lá sim, que é o reino, né, dos céus. Lá nós vamos poder descansar, aqui não. Aqui nós vamos ter que lutar, vamos ter que perseverar. Jesus aqui, que perseverar até o fim será salvo. Por que ele falou que tem que perseverar, queridos? Porque não ia ser fácil. Perseverar é o contrário de desistir. Por quê? Porque o nosso inimigo, nosso oponente, Satanás, ele vai fazer de tudo para nos levar a desistir de Jesus, da Bíblia, da igreja, do seu chamado. Ia fazer de tudo. Que você pensar, que você imaginar, que você deixar de imaginar. Entende? E Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que entender que o meu reino não é desse mundo, fala assim, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, ninguém ia morrer, a gente ia ser eterno aqui na terra. Nós somos aqui de passagem, nós somos peregrinos, forasteiros. Nós sempre o evangelho do reino te leva a entender isso. Entende? Então, quando você entende isso, você não se apega às coisas naturais, materiais, né? Você não troca nada desse mundo pelo seu chamado, você está firme, amém? Testemunhando de Jesus, aqui que o Senhor te dá, você investe no reino de Deus, você compartilha com os irmãos, amém? Você é uma videira, você cresce, né? A parreira de uva, cresce na horizontal, você não cresce só para cima, amém? Você entende isso?
Nosso reino não é desse mundo. A verdadeira riqueza nossa está nos esperando, que é o galardão. Aqui nós não vamos levar nada daqui, nada. Amém? Você não vai levar nada. Não levar, eu não vou levar nada. O evangelho do reino, ele ensina isso. O evangelho que não é do reino, ele ensina o quê? Colocar o coração nas coisas do mundo, adquirir coisas materiais, como se aquilo fosse agrado, a pessoa estivesse... A pessoa que está em igreja, que prega isso, quando ela está passando por uma aprovação, ela se sente até culpada, né? Porque a doutrina que é pregada em igrejas que pregam a teoria da prosperidade, né? O evangelho da prosperidade, sabe o que acontece? O irmão está prosperando porque Deus está abençoando. Olha lá, está no centro da vontade de Deus. O que não está é porque está em pecado, coitado. E a gente sabe que não é assim. Eu contei já umas 10 vezes, vou contar a 11ª, aquela parábola que Jesus conta do agricultor. O cara era agricultor, tinha uma fazenda, ele arou o campo todo, plantou trigo, tudo que ele plantou ele colheu, encheu até o celeiro, a tampa do celeiro, né? Que ele derrubou o celeiro que ele tinha, o maior, encheu até na tampa, tem sim, o cara ficou riquíssimo. Ele falou assim, não precisa mais trabalhar, agora é só desfrutar da vida, viajar, conhecer o mundo, né? Desfrutar. Aí Jesus fala assim, isso é o que esse homem pensa. Mas você sabe o que Deus pensa dele? Louco. Louco. Essa noite vão pedir a sua alma, o que você tem? Vai servir o quê lá no céu? Para quê? Amém? Evangelho do reino. Hã? Choca, não choca? Você seguiria Jesus? Você quer seguir Jesus? Você quer ser discípulo? Esse é o evangelho. Esse que eu sigo. Que eu procuro viver na minha vida, com muita luta, com muita perseverança, né? Hoje a pastora não veio, a Gabriela está lá com febre, tossindo, ela ficou com ela, queria estar aqui no culto, né? Fui jogar a bola hoje, torci o joelho, mal estou conseguindo ficar em pé, mas estou aqui firme, amém, queridos? Amanhã eu tenho que trabalhar, né? Porque é o meu trabalho que me sustenta, amém? Não tem moleza não. Mas fala assim comigo, eu sou um guerreiro, eu sou um vencedor. Fala assim, eu sou um dos heróis da fé. Amém? Fala assim, eu sou perseverante. Fala assim, eu não desisto nunca, eu avanço sempre. Evangelho do reino. Amém? Então o evangelho do reino, né? Ele é centrado em Jesus. Jesus. Quantas vezes você liga a televisão, ou então você ouve uma pregação na rádio, você não vê falar o nome de Jesus nenhuma, nada de Jesus. Você não vê a pessoa pegar uma passagem da Bíblia e fazer uma hermenêutica, uma exegese dela, que é você interpretar e trazer toda a revelação que Deus quer falar através daquela passagem. Você não vê isso. Por quê? Porque não é evangelho do reino. E será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. É uma das trombetas que vai tocar, que é o evangelho do reino. Para mim vai ser a última que vai tocar. Quando começar a ser pregado o evangelho do reino, o evangelho da verdade. Amém? Queridos, né? E para terminar, a gente tem que entender que o crente verdadeiro, o discípulo, né? O crente, ele tem 4 características. Amém? 4 características. Ele é filho, ele é servo, ele é adorador e ele é guerreiro. Fala assim, o crente verdadeiro, ele é filho, ele é servo, ele é um adorador e ele é um guerreiro. E você tem que ter essas 4 características. Você tem que entender que você tem que ter essas 4 características. Tem crente que ele acha que só é filho, né? Que ele é filho, que o pai ama ele, que o pai tem que abençoar ele e que tem tudo bem com ele. Na hora que vem a guerra, que acontece um problema, aí ele quer deixar o pai. Porque não, meu pai permitiu isso acontecer comigo, eu passar por isso,
né? Eu não amo esse Deus mais não. Entende, queridos? Porque aprendeu que Deus é só pai. Não, eu sou filho, eu sou servo, eu sou adorador e eu sou guerreiro. Eu quero comentar, né, as 4 características rapidamente, que a gente já está no horário. Depois a gente vai, próximo domingo, nós vamos continuar a ministrar sobre o Evangelho do Reino. Primeira característica que o crente ele é filho de Deus. Fala assim, eu sou filho de Deus. Fala assim, eu tenho a natureza do meu Pai. Amém? A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus é filho de Deus. Você tem a natureza do seu Pai. Você foi feito em imagem e semelhança do seu Pai. E a primeira coisa que o filho tem que ser é santo. Buscar a santidade. A Bíblia fala que sem santificação, ninguém, nem eu, nem você, ninguém verá o Senhor. Isso Deus fala em Pedro, né? Sede santos porque eu sou santo. Amém? E ser filho, querido, ser filho é você saber que você é herdeiro de Deus. A Bíblia fala, se somos filhos, somos herdeiros. Só que o crente, ele acha que ele é herdeiro só das bênçãos, né? Não. A Bíblia fala que nós somos herdeiros também do reino do nosso Pai. E esse reino, né? O nosso Pai e o nosso irmão Jesus, o Espírito Santo, está trabalhando. E nós temos que trabalhar também no reino dele. Esse reino está aqui na terra, amém? Está aqui na terra, o reino de Deus, né? E tem um império que luta contra ele, que é o diabo, né? E a ação do reino de Deus é o quê? Tirar as pessoas do inferno e levar para o céu. E Deus conta com quem? Com os filhos dele, que somos nós. Amém? Então Deus conta com você, né? O Espírito Santo falou assim, João, você é filho, nosso filho. Você vai desempenhar a sua função de pastor, seu chamado, né? Não porque o pai vai te amar mais ou menos, não, porque você ama o pai, amém? A gente está aqui, queridos, porque eu amo o Senhor, que é meu pai, é o reino dele que é meu também, amém? E ele ama vocês, né? A única coisa que Deus está interessado aqui na terra é vidas. Não está interessado em coisas, Deus está interessado em vidas, amém? E nós estamos nas mãos de Deus para pregar o Evangelho, para salvar vidas, para ensinar a palavra, para edificar vidas, para cuidar das vidas como pastor e entre os ministérios, né, que nós já aprendemos, amém? Filho é para isso, é para fazer parte do reino, ser herdeiro, né, servir o pai com amor, se interessar pelas coisas do pai, amém? E ser abençoado pelo pai como filho. Segunda coisa que o crente ele é o quê? Servo. Amém? Jesus, ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. O dia que o ser humano colocar isso no coração dele, acaba o sofrimento dele. Sabe qual que é o problema do ser humano, querido? É o desejo que ele tem de ser honrado, de ser servido. Esse é chamado de egoísmo. Egoísmo é a pessoa se colocar no centro e achar que ele é melhor que os outros, achar que os outros têm que servir ele, têm que honrar ele. Fala assim, o cristianismo verdadeiro não é o egoísmo, não é o egocentrismo, é cristocentrismo. Sabe o que é cristocentrismo? É servir. Sabe o que Jesus fez para ensinar isso para os discípulos dele? Ele pegou a toalha, colocou aqui, ó, mandou os discípulos sentar, pegou uma bacia e lavou o pé de cada um deles. Imagina Deus fazer isso. Deus. Fala assim, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Amém? Fala assim, no que eu puder servir, eu vou servir. Quando você tira seu ego de cena, entroniza Jesus, acabou seu sofrimento. Amém? Eu estou servindo o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, eu vou ter minha recompensa, que é o galardão. Eu estou aqui para agradar ao Senhor, não a homens. Amém? Por isso vocês veem a gente como pastor, né? As pessoas, termina o culto, a pessoa deixa o copo, o pastor vai lá, pega o copo, coloca lá. Amém? Todo mundo tem que ter esse coração de servo. A gente que na casa do Senhor, isso é só um exemplo, né? Tem que ser servo, amém? A gente tem que amar o outro, servir um ao outro, no que a gente pode
servir e ajudar, amém, queridos? Preferir o outro em honra, amém? Nós somos servos. Tem um Senhor que é Deus, que é Jesus. O resto aqui tudo é servo. Servir o Senhor e servir uns aos outros. Evangelho do Reino. Tem pastores que eles aproveitam, sabe? Eu sou pastor da igreja, além do salário que ele recebe da igreja, não tem nada contra porque é bíblico, mas ele abusa, né? A pessoa tem carrão zero para ele, que a igreja tem que estar, casona boa, não tem nada contra isso. Mas eu não primo por isso, não. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para ser exemplo. Eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível sim. E vocês não vão ter desculpa diante de Deus, não. Trabalhar no secular e fazer a obra de Deus. Eu sou exemplo para vocês. Ia ser muito fácil para mim, né? Vocês estão lá ralando, trabalhando, passando por luta, e eu não trabalho, fico só por conta da obra, né? E estou lá orando. Eu falo muito, eu podia falar para vocês, não, irmão, vocês têm que orar, vocês têm que, né? Vocês iam falar assim, não, pastor, porque o senhor não trabalha, que o senhor está falando isso. Você não passa o que a gente passa. Não tem nada contra o pastor que vive, né, pela obra, recebe pela nada contra, porque é bíblico. A Bíblia é Bíblia, não se questiona. Agora, queridos, eu tomo na minha vida o exemplo de Paulo. Paulo fala assim, eu trabalho com as minhas próprias mãos para não ser pesado para ninguém. Apóstolo Paulo, ele fala assim, né, que ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Isso é exemplo para vocês. Amém? Trabalha aí, ó, de segunda a sexta-feira, até 7h30 da noite, né? 8 horas a gente está aqui na igreja na quarta, final de semana a gente está com as reuniões de casais, né? Todo domingo firme aqui, amém? Tem moleza não, eu sei que no reino não tem moleza, eu sou servo, estou aqui para servir, amém? Segunda-feira, amanhã nós vamos lá na casa do Elivon, segunda, uma jantinha gostosa, tem um lado bom, né? Jantinha gostosa, né? Amanhã nós vamos lá na Marilda, amém? Eu amo isso, eu amo. Deus me criou para isso, né? Vou lá, sento, a gente conversa, compartilha, janta, ora, amém? Servo, sou servo. Fala assim comigo. Eu não nasci para ser servido, eu nasci para servir. Fala assim, eu sou igual a Jesus. Ele é o meu mestre, eu sou discípulo dele. Amém? Amém, queridos? Terceira coisa que o crente ele é adorador. Sabe o que é ser adorador? Adorar, Marildo, é amar acima de. Se adorar. O conceito mais pleno que eu achei para um adorador é isso, é amar acima de. Abra a sua Bíblia, um texto que nós iniciamos o culto. Mateus capítulo 10, versículo 24. Mateus 10, 24. Diz assim, ó. Mateus 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem um oculto que não venha a ser conhecido. Olha o versículo 34 agora. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão de sua própria casa. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma, versículo 38, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por amor de mim, acha-la. O evangelho do reino é duro, né? Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, ó? Nós temos que amar ele acima de. Amém? Quando você se converte, quando eu me converti, meu pai
Minha família foi a primeira a me impressionar, me criticar. Para que o diabo faz isso? Para levar a pessoa a desistir do evangelho. Entende? Desistir. É onde você vai provar que você é um adorador, amém? Que você ama o Senhor acima de. Acima de. Amém, queridos? Então o adorador, ele ama o Senhor acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Amém? E Jesus fala assim, ó, quem achar a sua vida, olha que coisa interessante, quem achar a sua vida vai perder, e quem perder vai achar. Que coisa interessante, que paradoxo, né? Quem pode me explicar isso? Tem alguém que pode me explicar aí? Rafaela, o que você acha quando Jesus fala assim, quem achar a sua vida vai perder, e quem perder vai achar? O que você entende? Discípula. Pede ajuda para os universitários. Acha a verdadeira vida. Amém? Quem perder a sua vida, acha lá. Quem achar a sua vida vai perder. Exemplo, a pessoa programar a sua vida fora do centro da vontade de Deus. O adorador, o centro da vontade dele é Deus, é a vontade de Deus para ele, amém? Esse é o adorador. A pessoa programa, nossa, eu vou casar, vou ter minha esposa, meus filhos, vou ser rico, vou ser próspero, e minha vida vai ser um sucesso. Mas espera aí, e o reino dos céus? Mas espera aí, e o seu chamado? Mas espera aí, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Entende? Então a pessoa ela faz isso, eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Aí na hora que conquistou tudo, a vida dela ficou sem sentido, sabe o que aconteceu com ela? Largou a esposa, caiu no pecado, perdeu a vida. Ele achou, mas perdeu. Entende? Quem perde, acha. O que é perder? Senhor, eu tenho esses planos para a minha vida, mas o que o Senhor tem para mim? Para que o Senhor me criou? Entende? Não que você não possa... Deus quer que você case, você tenha seus filhos abençoados, servindo o Senhor. Sim, você seja próspero, sim. Só que o foco é o quê? É o seu chamado. Para que o Senhor te chamou? O pastor é exemplo para vocês. Eu tenho minha profissão, sou bem-sucedido, sou próspero e estou aqui servindo o Senhor. Eu, minha esposa, meus filhos. Eu e minha casa servindo o Senhor. Amém? Eu não quero perder minha vida. Eu não quero focar minha vida nas coisas naturais e o diabo armar cilada, armadilha em coisas naturais e eu perder. Entende, queridos? É isso que Jesus está falando. E por último, né, a quarta característica do discípulo, ele é filho, ele é servo, ele é adorador, eu estou falando em linhas gerais, depois nós vamos aprofundar, né? O discípulo, ele é um guerreiro, fala assim, guerreiro. Olha, queridos, no Evangelho do Reino, Jesus não veio iludir ninguém. Entende? Quer você queira ou não, no momento que você recebeu Jesus, você não está mais agradando o diabo. Porque enquanto a pessoa não serve Jesus, ela está servindo o diabo. Está debaixo das garras dele, está indo para o inferno. Quando ela recebe Jesus, o que acontece com ela? Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino. Aí você passa a ser inimigo dele, você passa a ser um perigo para o inferno, e o diabo vai guerrear contra você. É guerra, quer você saiba ou não, é guerra. Ele vai guerrear contra você, né, para te desanimar, para tirar você, deixar você decepcionado, para você não seguir mais Jesus, para você não vir mais à igreja. É guerra. E vai fazer de tudo. Entende? Nós temos que nos conscientizar disso. Mas a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, nós temos que saber, nós estamos numa guerra. E na guerra, né,
Deus te deu armas poderosas para você combater e destruir o inimigo, amém? Que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a armadura de Deus, que é o profetizar, né? Que é orar em línguas, que é estar debaixo da cobertura da igreja, né? Cobertura espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja, amém? Armas. É guerra, não tem moleza. Amém? Evangelho do reino. Eu não sou só filho. Meu pai tem que me abençoar, sou abençoado. Não, peraí. Sou servo, sou adorador, sou guerreiro. Amém?